Querida amiga e querido amigo que nos acompanha, este é o canal Raciocínios Espíritas e estamos de volta em mais uma abordagem da obra espírita, particularmente neste vídeo examinando a obra Vida e Sexo, que é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o espírito Emmanuel. Na obra Vida e Sexo, como de praxe, Emmanuel ele escolhe determinados temas para ser abordados, sempre dando enfoque da visão que o mundo espiritual e os espíritos têm acerca da sexualidade humana, e todos os temas, portanto, sempre tem uma conexão com a temática mais abrangente da sexualidade. No vídeo de hoje, estamos examinando o capítulo 18, que é intitulado por Emmanuel Pais e Filhos, que aborda a questão da relação parental, especialmente no caso desse capítulo, a relação filial, isto é, dos filhos com relação aos pais. Já tivemos oportunidade em capítulos anteriores, o Desvinculações, Vinculações e outros, para abordar a função dos pais para com os filhos, a tarefa dos pais para com os filhos, a postura paternal e maternal, os diversos deveres, missões e tarefas da mãe e do pai com relação aos filhos. Estamos falando da família constituída a partir de cuja interação há a reencarnação, a fecundação, etc. Mas isso também engloba a família que é constituída a partir do casal e que mais tarde resulta em filhos biológicos ou não, isso pouco importa. Emmanuel traz a questão da relação dos filhos com relação aos pais e não dos pais com relação aos filhos. E esse é o escopo principal do capítulo. Por essa razão, ele começa o capítulo, como todos os capítulos, citando um trecho da codificação e escolhe, não é de se estranhar, ele escolher o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, quando Allan Kardec escreve, entre outras considerações, é o capítulo, aliás, o tópico do capítulo 14, porque o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo é honrar pai e mãe, o grande mandamento que Kardec examina, retirando do texto bíblico, dos ensinamentos bíblicos, da tradição mosaica, honrar pai e mãe. E Kardec tem um subitem, um tópico, que ele intitula Piedade Filial, que fala de uma maneira muito especial, um texto belíssimo e de alto nível, sobre os deveres dos filhos com relação aos pais. E não é por outra razão que Emmanuel recorta um trecho desse tópico, um parágrafo que ele escolhe para servir de base, de fundamentação de toda a sua argumentação teórica, do seu texto, das suas colocações filosóficas e espirituais, que é o seguinte parágrafo: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Interessante essa colocação de Kardec que Emmanuel recorta e traz, porque a ingratidão é um dos sentimentos mais torpes, mais primários da humanidade. A pessoa recebe e não tem nem a consideração de reconhecer e de tentar retribuir. E mais ainda, diz Kardec, dos filhos em relação aos pais, porque até em determinados animais existem vínculos entre os genitores e a prole, entre os animais e os seus descendentes, Há um vínculo mesmo que instintivo, que não é racional. Por isso é mais grave ainda, mais primário, esse sentimento de ingratidão com relação àqueles de quem nós somos beneficiados. A abordagem de Emmanuel nesse capítulo é muito interessante, porque ele vai falar sobre a relação dos filhos com os pais. O texto que Emmanuel cita de Kardec fala sobre essa postura do honrar pai e mãe, do atender pai e mãe, do ser solícito para com os pais, de assisti-los, se for o caso do desamparo material, na velhice, na limitação, no desgaste de forças. Essa postura de honrar pai e mãe é um conjunto de condutas e não necessariamente a exigência de determinados sentimentos, porque os sentimentos são muito mais profundos. Nem sempre nós mandamos nos sentimentos. Eu me refiro a isso porque às vezes nós temos vínculos e reminiscências de um passado que tem a ver com sentimentos de animosidade e que nós sentimos internamente dificuldades.
é natural. As afinidades, inclusive, afinidades essas que nós às vezes não mandamos nelas sentir melhor com alguém em detrimento de outrem, sentir uma dificuldade interna com outrem, mas ainda que a gente sinta dificuldades internas, e aqui eu me refiro especialmente dos filhos em relação aos pais, o mandamento honrar pai e mãe é um conjunto de condutas. Não está exigindo que a criatura tenha sentimentos. Os sentimentos às vezes vêm como consequência, como reflexo, mas o mais importante é a postura que eu tenho. Atendê-los, retribuir o bem, né? Dar com bem, retribuir aquilo que foi recebido. Ainda que internamente nós temos dificuldades para fazer isso. É um conjunto de comportamentos, de condutas perante os pais. O sentimento pode vir depois, como resultado desse esforço. Eu me refiro, claro, àquela dinâmica familiar onde há uma dificuldade. É claro que há relações dos filhos com os pais, que já há o sentimento. Já existe o sentimento forte, o vínculo estabelecido, né? Mas estou me referindo às relações mais difíceis. Quando Allan Kardec examina esse texto, ele vai falar sobre as posturas, a atenção, o cuidado que se deve ter. Inclusive, tece um comentário muito bonito sobre os pais que são desafortunados do ponto de vista material, isso é, os pais que estão carentes materialmente, né? Os pais que têm dificuldades materiais, aqueles pais que têm necessidades e que a caridade do honrar pai e mãe chega naturalmente no nível e em uma beleza, né, e em um dever especial que Kardec examina no texto aqui citado. Emmanuel cita a questão falando que os filhos não pertencem aos pais. Entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. É interessante esse tipo de abordagem de Emmanuel, que ele começa o capítulo praticamente com essa frase, com essa sentença. Se não me engano, é o segundo parágrafo do capítulo, que ele fala que um não pertence ao outro, né? Da mesma forma que os filhos não pertencem aos pais, ele está dizendo que os pais também não são propriedades dos filhos. E continua dizendo, entre pais e filhos há naturalmente uma fronteira de apreço recíproco que não se pode ultrapassar em nome do amor, sem que o egoísmo apareça, conturbando-lhes a existência. Então, esse espaço, né? O que é a ética? A ética hoje em dia está sendo muito debatida do ponto de vista social e público, né? E a ética começa no respeito pelo espaço do outro, o espaço privado e o espaço público, né? Então, é esse respeito pelo espaço alheio, por essa linha fronteiriça, né, de que Emmanuel está aqui descrevendo, né? Sob a ação do egoísmo, nós não devemos ultrapassar. Do contrário, caracteriza-se a enfermidade cruel do egoísmo. Nós vemos, em determinado momento, Kardec dizer, honrar a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidado como eles fizeram conosco na infância. Nós temos ali choque de gerações, o famoso choque de gerações que tão bem a psicologia descreve. É óbvio que há diferenças de mentalidade, dificuldades e às vezes atritos, ainda que pais e filhos se queiram muito bem, mas existe essa dificuldade às vezes, e às vezes atritos que são naturais no convívio com as diferenças, mas é necessário pensar e refletir muito acerca da postura dos filhos também. Os filhos também têm postura para com os pais. Os filhos também têm deveres para com os pais. Os filhos também têm, diante das leis, não apenas materiais e jurídicas do direito de família, mas sobretudo as leis espirituais, as leis morais que regem a nossa consciência. Ali também tem a ver com seus deveres, porque há uma cultura de que os filhos devem receber tudo e não devem também colaborar, contribuir. Numa casa onde, por exemplo, o pai está com dificuldade financeira e o filho está bem sucedido ou está despontando na carreira, por que ele não pode ajudar? Porque ele não pode trabalhar também para manter a casa, se por acaso há uma situação calamitosa do ponto de vista financeiro, material? Porque ele não pode contribuir também? Há uma espécie de cultura internalizada em nosso inconsciente coletivo, e particularmente nos filhos, e que os filhos devem receber sempre e nunca devem considerar, nunca devem
Considerar os pais como seres também, que merecem também o nosso investimento. Kardec, de maneira belíssima, vai tecer um comentário que a mim me sensibiliza muito quando ele diz assim: não é apenas dar o necessário. Ele descreve, por exemplo, a conjuntura em que filhos colocam os pais, às vezes, que têm dificuldade financeira, que têm carência material, nos cômodos mais modestos, nos locais mais pobres ou mais miseráveis da casa, no cantinho, no cubículo, achando que estão cumprindo com seus deveres, dando-lhe comida e água e nada mais. E aí Kardec vai dizer, para esses pais que têm miséria, que estão carentes materialmente, é que os filhos devem se voltar ainda mais, que devem atendê-los, não apenas do ponto de vista do básico, mas inclusive as doçuras do supérfluo. Agradá-los naquelas coisas, naqueles mimos, naquelas coisas mais simples e que não são necessárias, mas que faz bem à criatura. Porquanto, aí Kardec vai dizer, os pais cobraram dos filhos as noites mal dormidas quando eles estavam doentes. Os pais estão cobrando dos filhos, por exemplo, o leite que a mãe teve que dar para amamentar. Cobraram durante a existência. Os pequenos cuidados e atenções, os pequenos supérfluos que os pais às vezes ofereceram aos filhos, sem que sejam necessários. Quantos brinquedos que as crianças querem e que não são necessários. A criança não vai morrer se não tiver aquele brinquedo. Mas às vezes os pais atendem quando tem condição, quando está dentro da sua possibilidade, aquele mimo, aquela ajuda. Então, por que também não fazer essas doçuras do supérfluo, como diz aqui Allan Kardec no texto que Emmanuel cita e que tem como referência, né? Essa agradabilidade. E Kardec vai dizer, isso daqui, as doçuras do supérfluo, são o pagamento do juro das dívidas que os filhos têm em relação aos pais. É o pagamento ou resgate dos juros que foi acumulado dos esforços, dos sacrifícios que os pais tiveram em relação aos filhos. A essência do capítulo é dizer que nós devemos ter cuidado com relação aos nossos relacionamentos mais íntimos. Kardec praticamente conclui o texto que Emmanuel está servindo de base, dizendo mais ou menos assim: aquilo que é considerado uma falta leve ou algo quase banal na relação com os estranhos, do ponto de vista moral e espiritual, a mesma atitude com os mais próximos pode ser considerado um crime. Repitamos, aquilo que é considerado uma falta leve ou algo muito banal em relação aos estranhos, feito, por exemplo, com os íntimos, especialmente com os pais, pode ser considerado um crime perante as leis de Deus. Do ponto de vista espiritual, nós adquirimos débito não apenas por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que é gerado da nossa atitude no outro. Ou seja, se eu ofendo alguém e a pessoa, porque eu não conheço a pessoa, eu não sei das resistências morais de cada um, e a pessoa reage muito mal, descamba para o vício, cai, por exemplo, no suicídio, tomba na drogadição e na perturbação, na doença mental, não aguenta, porque eu não sei a resistência moral de cada um, eu tenho responsabilidade por aquilo. É claro que a pessoa também tem a sua responsabilidade por ter reagido mal, mas eu sou corresponsável por aquilo. Se eu agrido alguém, faço a mesma coisa com outra pessoa e a pessoa responde bem, é óbvio que eu tenho um débito daquilo que foi feito, mas eu não tenho o débito das repercussões que foi gerada na vida da pessoa. Então vejamos que questão interessante, muito mais profunda. Isso quer dizer que nós devemos cuidar muito das relações íntimas, porque muitas vezes o que a gente faz fora de casa não tem uma repercussão tão grave quando a mesma atitude é gerada dentro de casa nas relações com os mais próximos. Na repercussão do outro é que gera-se um débito muito mais pesado na economia da minha consciência individual perante a consciência cósmica. Uma das questões mais interessantes que o Espírito Emmanuel aborda no final do capítulo é dizer que, seja por um pedido, uma rogativa, seja implorando espiritualmente, seja até por um suave processo obsessivo, geralmente foram os filhos que pediram e imploraram aos seus futuros pais a oportunidade do renascimento corporal, a bênção do retorno à carne numa nova oportunidade de experiência terrestre. Já diante disso, a gratidão deveria ser o sentimento
presente e constante. Ainda que há pais irresponsáveis, ainda que há mães negligentes, ainda que alguns genitores, por imaturidade, por atraso moral, por ignorância espiritual, não souberam se conduzir bem nos trânsitos e na experiência do encaminhamento dos filhos para a vida correta, para a vida digna e para o atendimento necessário que os pais reclamam ter, e eles responderão isso perante a própria consciência. Ainda assim, deveríamos deixar tudo isso de lado, deixar tudo isso para trás, esquecer tudo isso e agradecer, reconciliar-se com eles, se for o caso, e ser felizes, porque por mais que nós nos queixemos de alguma imperfeição em relação aos pais, eles deram-nos a chance da oportunidade de busca de plenitude que somente a experiência do retorno à carne por uma nova oportunidade pode proporcionar.